Conta um pouco da história da sua família, porque eu acho interessante, né? Você tem uma família de tradição aqui no Brasil, né? Você vem de uma família de tradição. De muita luta, né? Como a maioria dos paulistanos e paulistas, né? A minha família é de origem italiana. Eles saíram, eram do sul da Itália, uma família de classe média baixa, vamos dizer, no sul da Itália, uma cidade de 8 mil habitantes. E como a Itália não tem crescimento demográfico, continua com 8 mil habitantes. Engraçado. E eles vieram para cá de 1800 e 1886. Pouco, né? Aí. E esses imigrantes, que é a maioria dos bisavós de quem está nos ouvindo. A minha família, inclusive, pai de mãe é italiana. Então, a maioria não tem. Aqui em São Paulo, difícil se achar alguém que são só os quatrocentões, aqueles que são das famílias brasileiras, mas 90% ou veio da Europa, ou veio do Oriente, né, os japoneses, os árabes, etc., ou vieram do Nordeste. Pai é árabe. Pois é, o cara é metade árabe, metade italiano. Eu também. Eu tenho mãe libanesa. O meu é o contrário. Meu pai é libanês e minha mãe. Mas quer dizer, meu pai é brasileiro. Você sabe que é um casamento que tem muito, né? Libanês com italiano. Interessante. E então, vieram para cá. Por quê? Porque a Europa estava muito mal e tinha um cara de lá, da cidade, que tinha vindo para o Brasil e escreveu para o Francisco Matarazzo dizendo, olha, vem para cá, isso aqui é a terra que você... É a terra de oportunidades. E ele tinha um monte de irmãos, ele veio, eram 7 irmãos. E ele veio para cá, viu e trouxe um monte, vendeu tudo que tinha lá, a família fizeram, e trouxe secos e molhados, para abrir um armazém de secos e molhados, aqui em São Paulo. O navio chegou no Rio de Janeiro. Na hora de fazer o transbordo, né, de levar a mercadoria do navio para o porto, pôs numa barcaça. Aí a barcaça afundou. Então, perdeu tudo. Você imagina você chegar, porque hoje a gente fala assim, viajou, foi para Itália, 12 mil quilômetros de viagem. Naquela época, ele ainda veio de navio à vela. Caralho. Estava começando o vapor. Olha o que esses imigrantes... Mó ralação, cara. Sim, para chegar aqui. Exploradores. Aí chegou num país... O que tinha aqui no Brasil, 1800? Nada. Nada. Era mato, escravos, índios e um pouco de portugueses. Ainda era império, né? Chegou esse cara que chamou ele e falou, não, então vem para Sorocaba que você fica na minha casa. Então ele foi para Sorocaba e ficou lá. Tanto que esse chamava-se Grandino, Fernando Grandino, se não me engano, esse meu bisavô, até o dia que morreu, ele dedicou todos os discursos que ele fez, sempre dedicou esse amigo e dizia, o meu melhor amigo a quem eu devo tudo que eu fiz, o Grandino. Foi para Sorocaba e começou a mascatear com porcos. Ele comprava porco a prazo e levava o porco e fazia banha, porque a banha era toda importada ainda dos Estados Unidos. Então começou a vender banha, depois começou a crescer, foi fazendo, e aí começou a pôr... Ele viu que a banha, quando vinha dos Estados Unidos, você tinha que comprá-la em barril. Pô, e as pessoas não queriam... O que ele fez? Ele começou a pôr banha em lata pequena, que para vender para o consumidor era muito melhor. Em 4, 5 anos ele tinha quase o monopólio da banha. Caralho, aqui de São Paulo. Olha lá. E em 1900 ele veio para São Paulo, de Sorocaba para São Paulo. Mas você vê, essa época, gente, São Paulo tinha 120 mil habitantes. Caralho! Imagina, Sorocaba era muito mais importante. 1900 era... Nossa, Sorocaba era a cidade importante do estado. Entendi, São Paulo não era tão importante. Não, era meio passagem de Santos para o interior. Entendi. Tanto que ele inaugurou, em 1900, inaugurou o Moinho Matarazzo, na rua Monsenhor Andrade. Está lá, é um prédio tombado, lindo, que era a maior fábrica de grande porte, a maior fábrica da América Latina. Isso ele fez de 1886 até... Uma fábrica do quê? Desculpe, de farinha? Fábrica de farinha, um de moinho. Farinha. Porque ele já nesse período, acho que sua namorada, que ela craque, sabe? Me lembrou mais do que eu. Ele importava farinha, começou a importar farinha da Argentina. Da Argentina. Então, ela me falou que isso foi uma vantagem competitiva muito enorme, grande para ele, porque a farinha importada era da Europa, normalmente, e como demorava muito tempo de navio, vinha meio podre. Não era tão gostosa quanto azeda. Sua namorada é uma craque, viu? Vendo? Porque foi exatamente o que fez a diferença para o Francisco Matarazzo e o tornou um dos homens mais ricos da época. Foi esse negócio de que ele sacou que a farinha vinda da Argentina chegava mais rápido, com um sabor melhor. E aí ele
foi para a indústria. Quando ele morreu, ele deixou 360 fábricas. Caralho, ele criou um pros filhos, império gigantesco. Criou um então. império gigantesco. Ele era bilionário na época. Uma das pras 5 proporções, maiores empresas do mundo. Que na época foda, dele. mano. Ele morreu em 37. Agora, era outro Brasil, né, gente? Sim. Outro Brasil. É que eu falo, o cara, ele fez ainda. Então, tudo que ele entrava, ele era pioneiro. Um pouco que nem vocês entraram nessa coisa de podcast. No podcast, sim. Pô, mas então, a vantagem competitiva que vocês têm é imensa. Sim. Porque vocês já dominam a linguagem, a tecnologia, o estúdio. Quer dizer, já fizeram todos os erros daqui para frente. Sim, já fizemos mesmo. Claro, mas Tá, como tá. ele também. É isso. E a gente tem que admirar